Olá, é com a mesma alegria de sempre que nós recebemos a você e sua família para este momento de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Quando olhamos para a humanidade, percebemos que ela é sempre orientada pelo exemplo. As crianças imitam os seus pais e os homens procuram nas mais diversas posições e profissões ou ideais pessoais alguns que modelaram o exemplo. Nessa ocasião, nós olharemos para a Palavra de Deus e buscaremos um exemplo de servo e de serviço através da vida do apóstolo Paulo. A nossa esperança e certeza é de que Deus falará ao seu coração e modelará como devemos servi-lo em nossa peregrinação. Tenha um ótimo culto. Boa noite, queridos, a graça e a paz. Louvamos a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos como sua igreja, como seu povo, no dia do Senhor para adorá-lo e ouvir a sua voz através da sua palavra. Desde a mais tenra infância, todos nós somos orientados pelo exemplo. Todos nós, desde pequeninos, procuramos imitar o comportamento de alguém que modela o mesmo para todos. Foi assim com os nossos pais. E nas mais diversas áreas, a exemplo do reverendo Martin Luther King, que se tornou um modelo, ou uma inspiração, não como um pregador necessariamente, mas como alguém que lutava pelos direitos humanos numa época de segregação racial nos Estados Unidos. Outras pessoas se constituíram um exemplo ou uma inspiração pelo seu espírito altruísta, pela forma abnegada como que viveram e buscaram o bem do seu próximo sacrificialmente. A exemplo da Madre Teresa de Calcutá, fundou um orfanato e ajudou milhares de crianças na Índia, orfanato o qual eu tive o privilégio de visitar por 2 vezes. Nós pensamos em outras pessoas que inspiram em imitação, não necessariamente apenas pelos seus bons exemplos, mas pelos seus ideais, que chegaram a persuadir a outros, como o jovem argentino revolucionário Che Guevara, que inspirou muitos de sua geração, ou outros com ideais que para alguns daria certo, para tantos outros não. Outros se tornaram modelo de inspiração pelo seu empreendedorismo e poder de inovação na tecnologia, como o norte-americano Steve Jobs, que mudou a forma de lidarmos com a comunicação. Mas não poderíamos deixar de mencionar alguém que se tornou modelo de imitação e inspiração para as mais diversas áreas profissionais que nós temos aqui. E certamente na sua área de formação existem profissionais que lhe inspiram, mas como servos de Deus e cristãos, não poderíamos deixar de mencionar o grande pastor e evangelista norte-americano Billy Graham. Um homem usado por Deus com poder e graça para levar centenas de milhares de pessoas a Cristo, considerado o maior de todos os evangelistas do século passado. Quando nós pensamos em exemplos que nos inspiram, e voltamos o nosso pensamento para a série de mensagens que a equipe pastoral está ministrando neste mês sobre mordomia cristã, o dever de cada filho de Deus apresentar o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro a Deus como uma oferta de gratidão. Nós buscamos aqueles os quais apresentam não apenas um bom padrão, mas o mais excelente padrão. Padrão de excelência como Billy Graham nos apresentou. Mas ao olharmos para a palavra de Deus, nós encontramos também modelos a serem imitados. E eu gostaria de olhar com atenção novamente para o modelo do apóstolo Paulo, os convidando a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, dos versos 17 ao versículo 24. Diz a palavra de Deus. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo,
desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Vamos ler juntos o verso 24? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, vamos falar com Deus uma vez mais. Senhor, nós te adoramos. Através de Jesus Cristo nós temos livre acesso a esta graça na qual estamos firmes, e necessitamos, Senhor, ouvir a tua voz com clareza, nitidez. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que o Senhor deseja nos comunicar sobre o serviço cristão e como aplicar isso às nossas vidas. Fala-nos apesar de nós, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um dos momentos difíceis na vida de um servo de Deus. A caminhada cristã nos reserva muitos momentos de alegria, nos encontros que Deus nos permite provar, mas momentos de profunda tristeza, quando temos que nos despedir de alguém que amamos muito. Principalmente quando sabemos que essa despedida, ela é definitiva. Paulo estava aqui diante de uma despedida em definitivo. Um homem improvável, um homem escolhido graciosamente por Deus para ser apóstolo, nascido fora de tempo, o qual Deus chama para pregar não para os judeus, mas ser apóstolo aos gentios. Aqueles que nunca haviam provado na história da salvação, uma salvação em massa. Deus alcança este homem, e é quando nós vimos semana passada, Deus usa a igreja de Antioquia para enviá-lo junto com Barnabé, na primeira expedição missionária, e depois a sua parceria muda, e ele continua o seu ministério, ao lado de Silas, e muitas igrejas são fundadas, com graça, com esmero, com poder. Dentre essas, uma igreja notável, na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, onde hoje atualmente é a Turquia. Uma cidade idólatra, entregue à superstição, ao engano, que Deus concede a este homem a graça de chegar, comunicar o evangelho e ter a alegria de colher muitos frutos. Muitas pessoas se converteram a Cristo ali em Éfeso. Na sua segunda viagem missionária, ele não apenas passa, ele fica. E fica por 3 anos, pregando, ensinando, discipulando, preparando presbíteros, oficiais, para que na sua saída, aquela igreja continuasse crescendo de modo saudável. Paulo continua o seu ministério, quando de repente, o Espírito de Deus começa a lhe constranger para voltar a Jerusalém, lugar onde ele era odiado e considerado como um traidor pelo seu próprio povo, pois sendo um fariseu zeloso que perseguia os cristãos, agora ele era o maior de todos os apóstolos. Ele está retornando a Jerusalém, mas ele não queria voltar a Jerusalém sem trazer algumas palavras de consideração para aquela igreja em Éfeso. Não havia tempo de parar em Éfeso. Então, em Mileto, uma cidade costeira na Ásia Menor, a 45 quilômetros de Éfeso, ele manda chamar os oficiais, os presbíteros. Ele queria abrir o coração, ele queria se despedir daquelas pessoas as quais ele amava tanto e havia discipulado. Imagine, meu irmão, você saber que estaria falando com as pessoas que você ama pela última vez. Alguns já tiveram essa oportunidade,
quando um familiar moribundo, ali nos últimos momentos de vida, davam as suas últimas palavras. Paulo, pelo Espírito de Deus, tinha essa certeza. E ele adverte esses irmãos que nunca mais os veria, e eles choram constrangidos. Sobre o que foi essa conversa? Essa conversa foi sobre o serviço cristão. Essa conversa foi sobre como nós deveríamos servir ao Senhor. A semelhança das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, como vimos hoje pela manhã com o reverendo Vandi, onde o Senhor comissiona, trazendo a grande comissão aos discípulos, Paulo também fala sobre o serviço, e se coloca como um grande exemplo, como um grande modelo. É importante nós lembrarmos que o exemplo de Paulo não estava no sucesso ministerial que ele tinha, afinal de contas, nenhum dos apóstolos fez metade do que Paulo fez. Nenhum apóstolo escreveu metade dos livros os quais Paulo escreveu, praticamente metade dos livros do Novo Testamento, 13. Paulo se constitui um exemplo de servo pelo seu caráter, pela sua conduta. Foi assim que Jesus exemplificou aos seus discípulos, ou chamou os seus discípulos dizendo: olha, assim como eu vos deixei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Paulo compreende essa mensagem e diz aos coríntios: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Se colocando como um exemplo de servo, irmãos, nós podemos olhar para Paulo como alguém que nos inspira a servir ao Senhor com excelência. Não de modo relapso, não dando ao Senhor as nossas sobras, mas como temos ouvido ao longo dessas últimas 2 semanas, servindo ao Senhor com a melhor excelência ou a maior excelência possível. E Paulo pôde fazê-lo, porque em primeiro lugar, ele teve uma compreensão devida da relação dele com Deus. O que tornou o serviço de Paulo excelente é porque ele compreendia corretamente o seu relacionamento para com o Senhor. E se vocês olharem novamente para o capítulo 20, verso 17, preste bem atenção o que ele diz. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo, ele enxergava a mordomia, o serviço cristão, a dedicação do seu tempo, de toda a cultura que ele adquiriu, tanto na sua formação judaica, na escola rabínica de Gamaliel, quanto na sua formação filosófica, em todo o conhecimento da filosofia grega. Ele enxergava tudo isso agora despejado no ministério, em todas aquelas igrejas, não como um serviço aos homens. Quando nós olhamos detalhadamente as cartas, nós percebemos que nem sempre Paulo contou com o reconhecimento das pessoas às quais ele devotava a sua vida. Muitas noites sem dormir, muitas noites em perigo, muitos momentos de fome, de escassez, mas em tantos lugares, em resposta a todo o seu sacrifício, o que Paulo teve das pessoas foi a dúvida. Afinal, como já mencionamos, ele era um apóstolo nascido fora do tempo. Ele não andou com Jesus durante o seu ministério. E muitas igrejas, a exemplo da igreja de Corinto, havia um grupo massivo que dizia: ele não é apóstolo de verdade. Outros diziam: ele é um oportunista, ele está querendo se beneficiar do ministério. É tanto que a sua segunda carta aos Coríntios é uma defesa do ministério. Paulo poderia ter o seu coração tomado por revolta. Afinal de contas, como seres humanos, tantas vezes nós somos guiados pelo reconhecimento. O ser humano tem uma necessidade absurda de reconhecimento do seu serviço.
E você pode recobrar em alguns momentos da sua vida, nos quais você se dedicou muito a alguém, e essa pessoa foi ingrata. O nosso coração é tomado de tristeza, de angústia, de revolta, e automaticamente nos sentimos desestimulados a continuar servindo. Essa é a perspectiva natural neste mundo, quando a ingratidão toca a relação com alguém. Mas Paulo, ele pôde ser um modelo de serviço, porque ele compreendia que tudo aquilo que ele fazia, quer fosse em Éfeso, em Filipos, em Colossos, em Roma, ele não fazia para os homens, ele fazia para Deus. Esta consciência deve nortear o nosso serviço e toda a nossa devoção. Ele diz, olha, servindo. Ele usa o termo doulono, de onde vem o verbo doulos, servo ou escravo, que vimos semana passada com o reverendo Robinson. O servo de orelha furada, o servo voluntário e servindo ao Senhor, com qual característica? Observe novamente o texto, servindo ao Senhor com toda humildade. A palavra humildade deriva-se do grego homos, filhos da terra, aquele que está por baixo, que se coloca abaixo do que realmente é. Uma das nossas revoltas em não aceitarmos o tratamento ou a resposta de alguém, é porque achamos que aquela pessoa não está nos dando o que merecemos, de reconhecimento ou de honra. Paulo pôde suportar toda a ingratidão, porque ele reconhecia que o seu serviço era ao Senhor, e ele fazia com humildade, acreditando que de fato ele era indigno. Ele se põe como o menor dos apóstolos. Ele olha para ele e para Apolo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 3 da primeira carta, no verso 5, dizendo, pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais e conforme o que o Senhor nos deu a cada um. Ou seja, eram despenseiros da graça de Deus. Paulo não olhava para si como alguém que fazia muito pelos outros e que deveria receber aplausos pelo seu serviço. Ele servia ao Senhor, reconhecendo que era senão a graça de Deus, o favor imerecido que lhe capacitava a servir. E com humildade e lágrimas, tribulações, provações pelas armadilhas dos judeus. O serviço ao Senhor, irmãos, ele sempre trará consigo dificuldades. Jesus disse aos seus discípulos, basta ao servo ser igual ao seu Senhor. Se eu sou o Senhor, e eles me chamaram Beelzebu, quanto mais vocês que são meus servos. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Paulo compreendia que ele não representava a bondade, a caridade na terra, ele representava Jesus Cristo, que em suas características traziam tais atitudes, mas que era o Senhor Deus que veio para os seus e fora rejeitada pelos seus. Não existe serviço genuíno a Cristo sem humilhação, não existe serviço genuíno a Cristo sem lágrimas e sem perseguição, porque Jesus disse que nos enviaria como ovelhas para o meio de lobos vorazes, para um mundo que jaz no maligno, e que o serviço cristão, em consequência de tudo isso, seria laboroso, mas Paulo o fazia com humildade. Ambrósio, um bispo de Milão do quarto século, um dos mais notáveis pais da igreja, um homem tão notável que foi sob o seu ministério que ninguém menos do que Agostinho de Hipona se converteu. Ele era um homem notável em Milão, a ponto de ser um dos governadores de uma das províncias romanas. Quando o bispo daquela cidade em Milão morreu, e ele estava no cerimonial fúnebre, uma pessoa se levanta na congregação e diz, Ambrósio para bispo. E ele se constrange profundamente, porque todos concordaram unanimemente.
e ele se sente indigno, mesmo sendo uma pessoa notável, de poder, mas ele não era nem batizado e nem ordenado. Depois de muita insistência, ele aceita o ofício, mas se sentindo inadequado. Quando olhamos para a história da Reforma Protestante, um dos pais do presbiterianismo, o reformador escocês John Knox, quando ele foi chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho, ele se derramou abundantemente em lágrimas, retirou-se para os seus aposentos, e o seu semblante estava desfigurado, porque ele se achava indigno de exercer tão nobre função. Ele estava servindo aquele que era o Senhor Deus de toda a glória. Não é de se estranhar porque que esses homens tiveram uma vida em um ministério tão notável. É porque eles tinham uma compreensão devida a quem eles estavam servindo. Paulo se coloca como um modelo, porque além desta compreensão correta do seu serviço para com Deus, ele teve uma compreensão adequada do seu serviço para com o próximo. Nós nos lembramos que o resumo de toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor que é devotado a Deus no serviço, consequentemente precisa ser devotado ao próximo. É impossível, guarde isso, meu irmão, é impossível servir ao Senhor com excelência se esse serviço não se deságua na igreja e na comunidade. Como dizia um outro pai da igreja, Cipriano de Cartago, ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja como mãe. O serviço cristão tem que passar pelo próximo, e é exatamente isso que Paulo diz, quando no versículo de número 20, ele continua a sua narrativa aos presbíteros, e as suas palavras aos presbíteros de Éfeso, dizendo: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Pausa. Ele diz: como eu servi sacrificialmente ao Senhor? Ele volta os seus olhos para a comunidade, para os irmãos, para aqueles os quais o Senhor havia alcançado. E ele diz: olha, jamais deixando, do grego huposteló, que traz a ideia de deixar para trás, abandonar. Ele está dizendo: eu jamais abandonei uma única oportunidade de compartilhar com vocês algo que é proveitoso. Paulo encarnou muito bem a ordenança do Senhor na grande comissão, quando declarara: ide e fazei discípulos de todas as nações. Paulo entendia que todos aqueles os quais Deus colocava sobre o seu convívio, deveria ser influenciado pelo seu exemplo e pelo seu ensino, pelas suas palavras. Aqueles menos experientes que estavam começando a sua jornada, agora deveriam aprender. E como Paulo fazia isso? Ele fazia ensinando publicamente, por ser um apóstolo, um pregador, um docente, mas não apenas quando ele estava diante da congregação, mas de casa em casa, em todos os lugares do seu convívio. Paulo verbalizava as Escrituras, proclamava as Escrituras, modelava as Escrituras. É provável que você pense: pastor, eu não sou Paulo, não sou pregador, eu não sou professor de escola bíblica dominical. Eu estou desobrigado dessa postura no meu serviço cristão. Eu quero lhe dizer que não, meu irmão. Pois a ordenança para fazermos discípulos é aplicada a todo aquele que provou do novo nascimento em Cristo Jesus. Quer você tenha 90 anos ou tenha 9 anos, existem pessoas que Deus coloca ao nosso redor para nós influenciarmos e modelarmos comportamento ensinando as verdades de Cristo. Se você é um jovem,
Quer dizer que você já deixou a adolescência e existe possivelmente adolescentes perto de você, no convívio da comunidade, que podem ser abençoados com a sua experiência de serviço ao Senhor na adolescência. E assim nas mais diversas fases da vida cristã. Nossa igreja tem crescido absurdamente, nós louvamos ao Senhor. O nosso pastor falou isso hoje pela manhã. Eu já ouvi de alguns irmãos aqui declarando: pastor, eu não conheço mais metade da igreja, é muita gente nova. Louvado seja Deus. Sabe o que isso significa, meu irmão? Oportunidade de fazer discípulos, modelando o comportamento e ensinando a palavra de Deus no convívio diário para com esses. Quem são os discípulos que Deus quer colocar na sua vida nessa comunidade? Olha ao seu redor, olha as pessoas em potencial, e percebamos o exemplo de Paulo, ao dizer: eu não desperdicei, não deixei para trás uma única oportunidade. Só que essa relação correta de Paulo para com o serviço não se restringia à comunidade cristã, como se nós devêssemos nos fechar no nosso gueto de convívio cristão e abandonarmos o mundo perdido. Veja o que Paulo diz no verso 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O amor para com o próximo se estende aos não cristãos, se estende àqueles que ainda estavam perdidos, e se volta intencionalmente para a evangelização. Paulo testemunha, ele proclama a verdade, ele testifica a verdade. Nós vimos recentemente que isso era fruto da gratidão, porque aquele que foi alcançado pela graça transformadora de Jesus não consegue se calar e deixar de declarar o que Jesus fez por ele. Como aquela mulher samaritana que fora acolhida pelo Senhor e bebera da água viva, ela volta para os seus cheia de alegria e imediatamente testemunha. Mas irmãos, nós somos alertados por Paulo em seu serviço, que essa proclamação e esse serviço para com os perdidos, os gentios, não deve se mover apenas pelo nosso senso de gratidão, mas antes também pelo senso de obrigação. Paulo sabia que tinha uma dívida. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz em Romanos capítulo 1, nos versos 14 ao 16, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Vamos ler o 16 juntos? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo, que não conhecia a igreja de Roma, diz: olha, eu tenho uma dívida. Não que eu tenha comprado algo e não paguei, mas me foi confiado como servo que não merecia, me foi confiada a atribuição de entregar as boas novas de salvação. E enquanto eu não entregar esta mensagem, eu tenho uma dívida, quer seja grego, bárbaro ou judeu, eu tenho uma dívida para com todos. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que por mais que as suas contas estejam equilibradas, numa economia tão volúvel como a nossa, que é de fato um malabarismo isso no Brasil, mas por mais que as suas contas estejam equilibradas, saibamos, todos nós aqui, temos uma dívida, e uma dívida grande, com o povo dessa terra. A dívida de levar essas boas novas de salvação, que nos alcançou, nos transformou, e que é poderosa para alcançar e transformar a vida de todo aquele que nele crê. Será que nós temos, irmãos, a real noção de que Deus pode, em sua multiforme graça, usar a sua e a minha vida
para que pessoas que estão nesse exato momento perdidas nas trevas e na escuridão sejam transformadas pelo poder de Deus, e o canal será exatamente a sua vida, com todas as limitações que nós ainda temos. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que torna o nosso serviço excelente, é termos uma compreensão devida de como ele se volta para com o próximo, na igreja local e fora da igreja local. Mas finalmente, Paulo ele se colocou também como um modelo para todos nós, de excelência no serviço cristão, porque além de ter uma compreensão correta do serviço voltado para Deus, do serviço voltado para o seu próximo, Paulo tinha uma visão correta do serviço cristão em relação a ele mesmo, em relação a si mesmo. Veja o que este homem diz a partir do versículo 22. A partir do verso 22 ele diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Pausa. Nós sabemos que o cânon das Escrituras não havia sido completado ainda. Então, as profecias em termos de predições era uma prática existente na literatura neotestamentária. Nós vemos neste mesmo capítulo um profeta chamado Ágapo se levantando para profetizar, trazer uma predição para Paulo. Mas não fora a primeira. Paulo estava retornando para Jerusalém para levar uma oferta para os cristãos pobres que ali estavam, necessitados, e as igrejas gentílicas recolheram essas ofertas, entregaram a Paulo, mas em cada lugar que ele passava, o Espírito Santo lhe dizia: cadeias e tribulações lhe aguardam em Jerusalém. Se fosse você, meu irmão, provavelmente nessa perspectiva triunfalista e positivista da nossa sociedade, que atinge muitas igrejas, nós diríamos: Deus está querendo me livrar, não vou para Jerusalém. Nós, às vezes, caímos no erro de acreditar que se servimos ao Senhor com fidelidade, com dedicação, nós não sofreremos, nós não seremos atribulados, e isso não é verdade. Porque o próprio Paulo diz que todo aquele que quiser servir piedosamente a Cristo Jesus, padecerá perseguição. E em cada lugar, lhe aguardava cadeias e tribulações. Ágapo, esse profeta, pega o cinto de Paulo, passa no seu corpo e diz: olha, assim farão com o dono desse cinto em Jerusalém. Mas aí Paulo tinha uma perspectiva do seu serviço a Cristo, voltado para o sacrifício. Ele estava disposto a servir ao Senhor sacrificialmente. Não numa perspectiva católico-romana medieval, de que o nosso sacrifício nos trará benefício para a salvação, não, porque nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas era o sacrifício que emana de um coração que ama, e quem ama se sacrifica por quem ama. Quantos pais, filhos e irmãos aqui podem recobrar em sua memória sacrifícios que nós fizemos por amor? Quantos sacrifícios você já fez por um filho? Se eu lhe der 1 minuto, você fará uma lista com 10 itens rapidamente. E nenhum desses sacrifícios se tornou pesado. Por quê? Porque o amor que temos pelos nossos suplanta toda e qualquer abnegação. Era essa a postura do coração deste homem. Ele olhava para o seu serviço como um sacrifício agradável a Deus. É o que ele diz escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, no versículo 17. Se vocês olharem, olha o que Paulo diz, Filipenses 2, no verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós
me congratulo. Ele pega uma linguagem veterotestamentária dos animais que eram queimados como um sacrifício a Deus no altar, como uma oferta de gratidão. E quando esses animais estavam sendo queimados, os sacerdotes pegavam uma bebida e jogavam essa bebida sobre o animal. O fogo fazia com que aquela bebida evaporasse. E aquela fumaça simbolicamente subia como um aroma agradável às narinas do Senhor. Paulo olha para a sua vida, para as noites sem dormir, para as ameaças de morte, para os açoites, perseguições, fome e gratidão, e ele diz: tudo isso é um sacrifício que sobe como um cheiro agradável a Deus. Eu me alegro e me congratulo com todos vocês. Alegrem-se também. Irmãos, quando nós percebemos que tudo aquilo que nós fazemos e nos sacrificamos, porque servir ao Senhor, de fato requer renúncia. Para nos dedicarmos ao serviço da igreja, você terá que abrir mão de muitas outras coisas que você poderia fazer. Para investir num projeto missionário ou numa causa social, às vezes nós deixamos de investir financeiramente em outra coisa. Para investir numa viagem missionária, nós deixamos de viajar para um outro lugar, e tudo isso é um sacrifício? É. Não que nos trará mérito diante de Deus, mas que será fruto da nossa gratidão e que subirá como um aroma agradável às narinas do Senhor. E às vezes isso nos trará sofrimento e dor, porque Paulo tinha uma única ambição, que é a que ele diz no verso 24 do capítulo 20, quando ele declara: mas em nada tenho a vida, vamos ler juntos novamente, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele queria testemunhar. Seus projetos pessoais, por mais nobres que fossem, ficavam em segundo plano. A sua maior ambição era ser testemunha. Testemunha do quê? Do evangelho da graça, caris, favor imerecido. Essa graça que imerecidamente alcançou o coração de um religioso soberbo, arrogante, chamado Saulo, e o transformou em Paulo, que significa pequeno, o nome Paulo. Ele passa a ter o seu senso de pequenez, e agora ele sacrificialmente quer devotar a sua vida ao serviço e quer completar, quer cumprir de modo excelente, se necessário for, perdendo a sua própria vida. Testemunhar sacrificialmente. E é interessante que a palavra testemunha no original grego é a palavra martyrion, de onde deriva-se mártire. Aquele que morre pela causa a qual ele crê e defende. Quem são, ou quais serão aqueles que estarão diante do Cordeiro, no mundo hostil que persegue cada vez mais os cristãos, e cada ano que se passa se torna mais desafiador defender a nossa fé? Nós somos constrangidos, somos coagidos, e infelizmente, irmãos, pela Escritura Sagrada a tendência é piorar, pois por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Cada vez mais nós ouviremos sobre a perseguição à igreja, a perseguição ao evangelho, e servir a Deus se tornará cada vez mais desafiador. Mas quem são os que vencerão? Se nós olharmos como uma última referência para o texto de Apocalipse no capítulo 12, nós encontraremos menção a estes. No versículo 10, Apocalipse 12, 10. Quando nesse texto do capítulo 12 é descrita a perseguição de Satanás, o dragão, a mulher que representa a igreja e a Cristo.
Numa visão, João percebe como Satanás, ao longo da história da salvação, sempre perseguiu a Cristo e a sua igreja, tentando derrotá-lo, através da maldade, da hostilidade. Mas nós encontramos a descrição da vitória final da igreja, quando se ouve uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, vamos ler juntos o 11, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. São estes que estarão diante do trono do Cordeiro, aqueles que venceram pela palavra de testemunho, pela palavra de proclamação, e que, se necessário fosse, como foi para muitos, perdessem a sua própria vida, mas não abandonassem o serviço de excelência. Como Paulo perdeu, não no seu primeiro aprisionamento, mas provavelmente no seu segundo, onde ele escreve a segunda carta a Timóteo, última carta. Ele diz: eu já estou pronto para ser oferecido ao Senhor. Ele entrega a sua vida e morre por aquilo que ele crê, não com pesar, mas sentindo-se privilegiado de servir ao Senhor com tudo que ele tem, e, se necessário fosse, como foi, entregando a sua vida. No início dessa mensagem, por favor, querida, nós olhamos para alguns modelos que inspiram imitação ou inspiraram ao longo da história. Servo de Deus, Luther King, como exemplo de alguém que lutava pela justiça social e os direitos humanos. Olhamos para Madre Teresa como um exemplo de alguém que lutava pelos desfavorecidos de modo abnegado e exemplar. Olhamos até para exemplos que para a maioria não são tão bons, como de um revolucionário jovem, desbravador, que estava disposto a lutar e morreu pelos seus ideais, como Che Guevara. Um exemplo de empreendedorismo e inovação, como Steve Jobs. A questão é que tudo que esses homens fizeram, ou que outros modelos fizeram, se motivados simplesmente pela conquista humana, fica aqui. Não passa do plano humano, porque tudo aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. Billy Graham partiu para o Senhor essa semana aos 99 anos. E até os 95 anos de idade, ele pregou o Evangelho. Pregou o Evangelho com toda a sua força e vigor. Estima-se que ele pregou pessoalmente para mais de 215 milhões de pessoas, alcançando pessoas de 185 países diferentes. Até hoje nós não temos ninguém com um ministério com um sucesso quantitativo tão grande. Mas o que tornou este homem um exemplo e um modelo a ser seguido acima de tudo, foi o seu caráter, a sua conduta para com Cristo e a consciência de que tudo aquilo que ele fazia não era para homens, mas era para Deus. Ele proclamava o Evangelho da graça. Em uma das declarações de Billy Graham, ele disse: quando eu morrer e chegar no céu, eu irei perguntar ao Senhor: Senhor, por que eu? Por que eu, um jovem de uma família simples, da Carolina do Norte, ser escolhido para tão nobre tarefa de levar o teu Evangelho às nações? Senhor, eu não entendo a tua graça.
Talvez você não foi chamado a servir em outras nações, mas Deus te chamou para servir nessa igreja, ou na igreja que você congrega, você que nos assiste. E o serviço que você exerce é tão nobre quanto que Billy Graham exerceu, quanto ao que Paulo exerceu, porque é um serviço prestado a Cristo, ao nosso Senhor. E eu queria que neste momento nós fechássemos os nossos olhos e refletíssemos: Senhor, quão excelente eu tenho te servido, quem tem me inspirado. E se por alguma razão você se achar faltoso no seu serviço, negligente, lembre-se que a palavra de Deus nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O nosso Deus é um Deus de toda graça, de toda compaixão, que não nos expõe para que fiquemos humilhados, mas para que possamos ser restaurados, e possamos dedicar o melhor do nosso tempo, do nosso talento, do nosso tesouro, a este Deus maravilhoso que nos alcançou, para que possamos receber de suas mãos a devida recompensa. Feche os seus olhos, vamos orar todos juntos. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor é gracioso, e além de nos chamar para a vida eterna, nos chama para o serviço do reino, tarefa que anjos anelaram, mas que o Senhor confiou aos teus filhos, os teus escolhidos. E aqui estamos nós, nos inspirando nos bons exemplos que o Senhor deixou ao longo da história. Contudo, Paulo passou, Ambrósio passou, Agostinho passou, teu servo Billy Graham passou e está contigo agora. Mas nós estamos aqui ainda, Senhor. Enquanto estamos aqui, precisamos da tua ajuda, do teu auxílio. Ajuda-nos a entender, ó Deus, de modo prático, que nós não servimos aos homens. E por isso, quando a ingratidão se manifestar, nós não podemos deixar que ela nos roube o prazer do serviço. Que nós possamos entender que este serviço se deságua na igreja, sim, e com aqueles que estão perdidos. E dediquemos, ó Deus, tempo servindo ao nosso próximo. E finalmente, Senhor, ajuda-nos a entender que sacrificarmos o nosso tempo, sacrificarmos o nosso talento e o tesouro, servindo ao Senhor diligentemente, é um privilégio. É um privilégio que o Senhor concede aos teus, que nós tenhamos essa disposição em nossos corações. Fortalece cada um dos teus filhos, renova a graça, renova o ânimo, renova as forças para prosseguir, até o dia em que o Senhor nos levar para ti. Nós te pedimos com gratidão e fé, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Em meio aos imprevistos da caminhada cristã, é sempre importante nós lembrarmos a quem servimos e qual a nossa motivação em servir. E também, ao olharmos para o nosso próximo, sabermos como lidar devidamente com eles e, finalmente, olharmos para o modo sacrificial com o qual temos servido ao Senhor. Que isso sempre nos conduza nos bons momentos de conquista e nos momentos de desafio e decepção do serviço cristão. Que Deus continue falando ao seu coração através da sua palavra. E se você deseja participar conosco em um dos nossos cultos, você pode comparecer no endereço aqui abaixo, no nosso culto devocional às 9 horas da manhã, ou nos nossos cultos de celebração, às 17 horas e 19 horas. Que Deus abençoe você e sua família e tenha uma ótima semana.